Você está no canal Verdades, que tem um compromisso com a verdade sempre dentro da tríade ciência, filosofia e religiosidade. Faça sua inscrição e vamos ao vídeo de hoje. Culpa, arrependimento e remorso. A culpa é um sentimento que todos nós, em diferentes momentos e diferentes situações, acabamos confrontando em nossa experiência de vida. É um sentimento que deriva daquele momento em que o nosso comportamento não se ajusta com aquilo que nós esperávamos de nós mesmos. Acerca desse sentimento, vejamos o que nos diz Emmanuel. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa do qual se origina o remorso com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombras aos tecidos sutis da alma. A culpa, como sendo esse sentimento que deriva do dever não cumprido, ela se manifesta em nossa vida como uma porta aberta ao remorso. O remorso, por sua vez, irá configurar como causa de variadas manifestações da nossa existência, e que são prejudiciais ao nosso equilíbrio e à nossa saúde. Quando cedemos espaço a essa culpa por onde vem o remorso, começamos a nos menosprezar e a combater a nossa autoestima, e a nos perceber de uma maneira negativa. Quantas pessoas existem no nosso cotidiano que dizem: eu não sou ninguém, eu não mereço, eu sou muito imperfeita, e vão acalentando esse sentimento de auto-menosprezo, e esse sentimento se converte em brechas para outros elementos, que chegam à nossa vida nos prejudicando. É através da culpa que nós temos um esvaziamento das nossas energias, que poderiam ser utilizadas de outra forma, na construção e na reparação do cumprimento do dever não cumprido. Quando nós nos dedicamos a acalentar no nosso íntimo esses sentimentos de remorso, de maneira muito elevada, nós vamos perdendo aquelas energias que poderíamos empregar no reajustamento. Ora, se eu errei, perdi muito tempo me colocando na posição de culpa, de vítima, e isso não irá resolver o problema do equívoco do passado. Seria bem melhor que nos levantássemos e nos percebêssemos, em relação àquilo que deve ser realizado, no sentido da reparação, e empregássemos esforços, sentimentos, ações, reparando o equívoco. Esse tempo seria melhor empregado, e nos colocaria na posição de reajuste perante a própria consciência, sem termos que cair no remorso destrutivo. A culpa também abre espaço para conexões de variadas ordens, tanto no campo material, como no campo espiritual. A pessoa que se arroja no remorso, muitas vezes, ela se torna um imã a atrair outras pessoas e espíritos que compartilham daquela mesma faixa de vibração. Espíritos desencarnados, que chegando à realidade espiritual, percebem o tempo que desperdiçaram, as oportunidades perdidas, e começam a se martirizar no plano espiritual, se denegrindo, e então começa a se sintonizar com encarnados, que também cultivam esse sentimento de culpa. E aí passam a fortalecer as ideias e pensamentos vinculados a esse remorso. Essas ideias e pensamentos podem adquirir variadas manifestações, desde o desequilíbrio orgânico, na instrumentalidade do corpo físico, até problemas emocionais, que podem chegar ao ponto de obsessões sérias, levando as pessoas, às vezes, a situações muito extremas, como a da depressão severa, transtornos bipolares, podendo até chegar ao suicídio. Essas manifestações, algumas delas, que possuem a sua origem nesse sentimento de culpa, nesse remorso não tratado, podem ser adequadamente equacionadas, se nós reconhecermos a nossa condição de filhos de Deus. Nenhuma criatura, por pior que seja, deixará essa posição de filho de Deus. Não há atitude, por mais equivocada, que alienará de nós esse patrimônio de herdeiros da divindade. Deus não deixará de nos amar pelos nossos equívocos, pelo contrário, quando nós necessitamos do amparo e do auxílio divino, tendo reconhecido as nossas falhas, esse amor infinito irá nos alcançar nos trazendo oportunidades e forças para nos reajustarmos perante a própria consciência. Um pai diante de um filho arrependido
envidará os melhores esforços no sentido de reajustar aquela criatura, cara ao seu coração. Da mesma forma, precisamos ter essa consciência que não existe nada que nos afastará desse amor divino, nada que fará com que Deus se coloque à margem das nossas necessidades. Para isso, é necessário que nos coloquemos na posição do arrependimento. Mas, arrependimento não significa lamentação, como muitas vezes nos parece. A palavra arrependimento ela é derivada de uma palavra grega chamada metanoia, que é mudança de mente. Quando voltamos aos textos bíblicos e lemos no Novo Testamento a palavra arrependimento exortada por João Batista e outros, o que está por trás dessa palavra arrependimento é a mudança de mente, a alteração do pensamento e perspectiva. Arrependimento, portanto, não é cair na lamentação e na lamúria. Arrependimento é alterar a nossa mente para reconhecer que aquele caminho que escolhemos no passado não é o ideal para nossa felicidade. Reconhecendo isto, que aquilo não nos trouxe o que esperávamos, levantemo-nos e busquemos o apoio da divindade, que se manifesta de diferentes formas, ora através de um amigo, de uma palavra consoladora, de recursos que nos auxiliem à retomada dos nossos posicionamentos. E esses mecanismos vão nos ajudando a caminhar numa estrada diferente daquela que percorremos antes. Portanto, a culpa é um sentimento que nós devemos esquecer, porque quando acalentamos essa culpa, nós nos perdemos em remorso, abrindo porta para o desequilíbrio físico, emocional e espiritual. Busquemos, ao contrário, o arrependimento salutar, a alteração das nossas perspectivas e confiemos que Deus nos ofertará os mecanismos para o reajuste perante a nossa consciência. Busquemos em todos os momentos na vida essas múltiplas oportunidades que nos chegam a cada dia de alterarmos o nosso futuro a partir de uma atitude diferente no nosso presente. Errar ainda faz parte da nossa condição humana e sabemos que estamos almejando o progresso. Mas, até chegarmos à condição de espíritos perfeitos, há um grande caminho a percorrer. Caminho esse de erros e acertos. Os erros são mecanismos, são aprendizados, são instrumentos mesmo para o nosso aprendizado e para o nosso progresso. Então, ainda vamos errar e precisamos ter consciência disso. Logo, se sabemos que ainda vamos errar, porque ainda somos imperfeitos, precisamos saber como lidar com o erro. A culpa vem da ausência de interpretação, entendimento, equilíbrio diante do erro. Então, como devo agir diante do erro? Como fazer que esse erro não me maltrate e não me deixe doente? E aí, nós vamos refletir sobre dois sentimentos que estão diretamente ligados ao erro, que é a culpa e o arrependimento. Não são sentimentos idênticos, e nem trazem consequências idênticas. A culpa tem caráter negativo e pernicioso, porque ela paralisa a pessoa, evitando que a pessoa cresça e caminhe. A pessoa se sente um ser humano tão infeliz, tão culpado e tão sem merecimento, que ele se condena e emite um julgamento, e se torna uma vítima de si mesmo. Como a culpa paralisa a pessoa no tempo, ela fica soterrada naqueles desacertos e desequilíbrios, e acabamos que impedimos o nosso crescimento, a nossa evolução, o nosso caminhar. Já o arrependimento é diferente, pois se distingue da culpa, porque ele faz com que tenhamos a seguinte reflexão: eu sei que poderia ter agido diferente. O fato de saber que poderia ter feito melhor é bem diferente da culpa. Porque na culpa, há uma imposição no sentido de que nós somos obrigados a agir assim, e se não fazemos, nos condenamos e nos culpamos. O arrependimento é extremamente positivo, porque quando a gente percebe que poderia ter agido diferente e não o fez, qual é o comportamento que vem na sequência? Daqui para frente, então, eu vou agir diferente, como eu deveria ter agido. Vou aprender com esse equívoco, e não me condenar como aquele que tem a culpa se sente, porque a culpa paralisa e a gente não caminha. No arrependimento, nós compreendemos nossa condição de imperfeição e caminhamos procurando fazer melhor.
E mesmo quando nos arrependemos, há um propósito de não errarmos mais, mas não significa que nós não mais iremos errar, pela nossa condição de imperfeição. Daí, a importância do auto-perdão. Se você chegou até aqui é porque achou importante o tema. Então, faça sua inscrição no canal, dê o seu gostei e compartilhe com seus grupos e amigos e também faça seus comentários. Fiquem todos com Deus e sempre com Jesus na mente e no coração.